Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, irmãos, estarmos aqui novamente, nesta quarta-feira abençoada, onde Deus preparou a sua palavra para nós. O coração de Deus já havia guardado essa palavra e hoje Ele apresenta essa palavra para nós e nos faz uma grande pergunta, o Evangelho de hoje. Como que está a nossa vida de fé? Como que está o nosso acolhimento à palavra de Jesus? Como que está a nossa fé na pessoa de Jesus? É o que o Evangelho nos convida neste dia a refletirmos, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e seus familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, hoje o Evangelho me chama muita atenção. Jesus ele volta à sua cidade natal, de Nazaré, e no dia de sábado ele vai ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: olha, preste atenção na palavra. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu tudo isto? Primeira coisa, ficaram admirados, porque viu que Jesus ele era uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha uma sabedoria que vinha do céu, uma sabedoria que, quando ele falasse das suas palavras, as palavras de Jesus tinham poder de tocar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. Porque Jesus é o Filho de Deus, sim. Jesus é humano, mas sendo Deus, sim. Mas Jesus, ele se apresentou na sinagoga como um homem simples, capaz de acolher a história de cada um daqueles que estavam lá, principalmente na sua terra natal. Mas Jesus começou a encontrar as barreiras. Jesus começou a encontrar os escândalos que eles ficaram escandalizados. Jesus começou a encontrar o espanto, porque eles ficaram espantados de ver o tamanho da sabedoria que Jesus tinha. Gente, quando a gente se fecha ao amor de Jesus, às palavras de Jesus, quando a gente não quer acolher o próprio Jesus, quando a gente não quer assumir uma vida de seguir Jesus com fé, com esperança, com amor no coração, com fidelidade, a gente não vai experimentar o milagre na nossa vida. Porque Jesus disse aqui que ele não pôde fazer milagre algum, ele apenas curou alguns doentes. Como isso se deu? Sendo que ele não foi bem aceito, as pessoas não tiveram fé, não creram em Jesus. Ou melhor, quiseram tirar ele da cidade, não tiveram fé, não acreditaram, fecharam o coração. O coração fechado é como aquela semente à beira do caminho. Vem as aves do céu, vem Satanás e rouba aquela semente que foi plantada no coração daquela pessoa. É isso que acontece com aqueles que se fecham, que fecha o coração para Jesus. Ele não pode fazer nenhum milagre. Ele não pode fazer nenhum prodígio, porque as pessoas não quiseram aceitar Jesus na sua própria casa, na sua própria pátria. E isso acontece em muitos de nós. Muitas vezes nós somos esses portadores da graça, esses portadores da palavra de Deus. Nós somos esses anunciadores que evangeliza com amor,
com humildade, falar de Jesus, falar do testemunho de encontro pessoal com Jesus. Mas nós não somos bem aceitos muitas vezes. Mas eu quero falar uma coisa para você. Está tudo certo. Jesus falou, olha, se disserem alguma coisa contra vocês, se caluniarem, falar mal de vocês por causa do meu nome, alegrai-vos, porque se foi assim que trataram os antigos profetas, também trataram a vós. Então, a palavra de Deus hoje está falando que Jesus não fez milagres por causa da falta de fé deles, porque não quiseram acreditar em Jesus. Veja que como conseguiu tanta sabedoria e esses milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não era um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Ao invés de acolher Jesus, se escandalizaram. E Jesus então vai dizer, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Aí Jesus nos dá um grande ensinamento. Se na própria pátria, se na sua casa, na sua cidade natal, não o acolheram, ele vai então percorrer os povoados, as redondezas, ensinando. Porque muitos vão escutar, muitos vão acreditar na missão de Jesus. Que a missão é de salvar, curar a ovelha enferma, curar aqueles que está caído, levantar aquele que está à beira do caminho. É isso, gente. A palavra de hoje ela é um pouco forte, mas ele não pode fazer milagre porque ele admirou do tamanho da falta de fé deles.